Olá, você já pôs em xeque, já duvidou sobre a existência de Deus ou ainda sobre o amor de Deus? São duas coisas distintas, mas que pegam carona uma na outra. Às vezes, há aqueles que duvidam da existência de Deus, os ateus, por exemplo, os céticos, mas aqueles que até acreditam, mas duvidam do amor de Deus, do manifestar do amor de Deus. Há momentos difíceis na vida. E não é difícil compreender Deus quando tudo vai bem, mas quando esses momentos complicados advêm, e somos tomados pela fadiga, pelo cansaço, pelas batalhas, pelas guerras da vida, parece que naquele momento não enxergamos esse manifestado do amor de Deus. E aí, alguns atribuem isso como um critério para a verdade, dizendo, olha, já que eu não sinto, então logo Deus não me ama. Isso não é possível. O amor de Deus é um amor incondicional, é um amor constante, um amor que permanece, que prevalece, que rompe com a barreira do tempo, um amor que não está preso às circunstâncias. Deus nos ama de forma incondicional, completa, absoluta. E isso olhando para as Escrituras Sagradas, isso é escancarado, isso é óbvio. Mas há uma diferença muito grande entre Deus ser bom e eu compreendê-lo como Deus bom. A nossa maior falha não está no campo da verdade, porque a verdade é uma só, Deus é bom e Ele me ama, mas é a distorção na minha leitura, vez e outra pela dor pessoal, por uma decepção, por uma dificuldade, eu vou distorcer essa realidade e não vou compreender que naquele momento Deus é bom. Mas Deus é bom e vamos perceber isso à luz das Escrituras Sagradas. Quero ler um texto com você, Efésios capítulo 2, versos de 4 a 6, e diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é um texto riquíssimo, não dá para abordar tudo que esse texto diz, mas de forma mais pontual, quero focar na questão do amor de Deus. O texto começa dizendo quem Deus é, ele diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Não sei se você compreende a palavra misericórdia, ela tem várias compreensões, tudo numa direção só, mas uma forma bacana de compreender essa palavra seria a capacidade de alguém de enxergar as misérias do coração de um outro alguém. Quando falo de misérias, falando de sofrimentos, de dificuldades, de angústias. Alguém que é capaz de perceber as misérias, as lutas, as dificuldades do coração de um outro alguém, e essa pessoa é misericordiosa, cheia de compaixão, que também é outra palavra interessante. Paixão é dor, compaixão é sofrer com, é quando eu sou capaz de sofrer a dor do outro, de partilhar daquela dor. E a Bíblia diz, a rigor aqui, que Deus é esse Deus que compartilha da nossa dor, é um Deus que consegue perceber a miséria do nosso coração, as nossas lutas e dificuldades mais íntimas, Ele percebe. E em função de ser esse Deus riquíssimo, olha, não é só misericordioso. O texto diz que Ele é riquíssimo em misericórdia. Diz, pelo seu muito amor com que nos amou. Então ele fala aqui da grandeza desse amor de Deus. Com muito amor com que nos amou. Isso fala, na verdade, da escolha de Deus. Não fomos nós que escolhemos amar a Deus em algum momento da nossa vida. É Ele quem escolheu nos amar. E há um detalhe interessante que ele diz aqui, que Ele nos amou quando estávamos mortos em nossas ofensas. Ou seja, na nossa condição de transgressores, pecadores, malfeitores, porque essa é a realidade humana, somos filhos de Adão, pecadores. Ele nos amou assim. Amar alguém prontinho não é difícil. Por isso que o casamento é um desafio, porque você é convidado a amar alguém que não está pronto ou não está pronta. E ao longo da jornada matrimonial, você vai crescendo e o outro vai crescendo e você vai aprendendo a amar essa pessoa, porque não está pronto. Amar alguém prontinho é fácil. Mas Deus nos amou quando nós estávamos completamente fracassados pela condição de pecado que nos habitava e nos faltava graça, perdão, regeneração, o que ocorre pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. E nessa escolha de Deus nos amar,
na nossa condição de pecadores, Ele também nos deu a condição de encontrarmos vida, diz, e nos vivificou juntamente com Cristo. A maior dádiva de Deus não são os seus benefícios, é a vida dele repartida a nós. Lembra você de que lá no Éden, quando fomos criados, Deus soprou a vida dele sobre o ser humano. E o pecado adâmico rouba essa vida de Deus em certa proporção desse ser humano. E Cristo, o segundo Adão, devolve a esse homem pecador, eu e você, a condição de termos novamente vida. E o detalhe, nos vivificou em Cristo, ou seja, na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, é que nós podemos novamente encontrar vida. É quando eu estou conectado a essa vida de Deus, é que eu percebo a relevância desse Deus para mim. Eu estava observando um dia uma árvore que eu plantei, pequena, na verdade um pé de jabuticaba, e ela estava então se enraizando e chegou o momento dela dar frutos. Primeira vez que ela iria frutificar. Ela encheu de frutos, ficou carregadinha. Eu fiquei imaginando se ela tinha noção, aquela árvore, se ela tinha noção, é claro que eu tenho a resposta, obviamente que não, mas se ela tinha noção do quanto que aquela terra em que ela estava fincada com as suas raízes era responsável pelos frutos que ela estava produzindo. Talvez, se ela pudesse falar, ela imaginaria, poxa vida, né? Olha só como eu sou boa, pensando nos frutos que eu mesmo produzi. Mas ela não produz fruto sozinha, ela produz fruto porque ela está enraizada na vida da terra. Arranca essa jabuticabeira da terra e ela não somente não vai dar frutos, como ela vai morrer, vai perecer. É mais ou menos esta a relação nossa com Deus. Ou nós estamos enraizados na presença de Deus, iremos frutificar, ou nós iremos, na verdade, sermos arrancados, ou nem mesmo sermos plantados, enraizados em Deus, e tudo que enfrentaremos será um deserto, falta de vida. Por que eu trouxe o tema Teu Amor Não Falha? Porque normalmente a compreensão do amor de Deus está muito ligada ao quanto de intimidade nós temos relacionada com esse Deus. Por exemplo, me lembro de alguns momentos em que meu pai me negou alguma coisa, ainda criança. Eu era muito criança, eu não compreendi o porquê daquela negação. O tempo passa e a gente amadurece, a gente descobre, poxa vida, aquela época meu pai me negou tal coisa porque eu não tinha noção daquela realidade, ou não tinha estrutura para usufruir daquele bem, ou não era hora, ou não tinha, sei lá, a gente vai encontrar uma lógica para aquele não de um pai que na infância não fazia sentido para nós. Muitos de nós somos imaturos e pela nossa imaturidade não conseguimos entender o porquê que Deus nos nega algumas coisas e acaba que a gente sugere na nossa mente a ausência de amor. Não, Deus não me ama. Vou dizer uma coisa para você, Deus te ama, como ninguém te ama. Deus te ama na profundidade, um amor relevante, permanente, profundo, constante, como ninguém te ama. Então não atrele o amor de Deus à sua visão pessoal, mas à palavra do Senhor revelada. Porque as nossas emoções, elas vacilam, elas oscilam, elas não são constantes. E a leitura que fazemos das coisas pode estar distorcida. O meu conselho é que você possa se enraizar em Deus. Porque mesmo quando Ele disser não para você, você vai entender que a sua vida só é frutífera e só poderá ser frutífera enquanto se permanecer enraizado nele. E se Ele disse não, até o não de Deus está carregado de amor. Sabia disso? Até o não de Deus está cheio de amor. As negativas que temos na vida, vez ou outra, são traduzidas como falta de amor de Deus. Ao contrário, Deus, por nos amar tanto, em alguns momentos, vai nos negar. Algumas orações feitas, algumas solicitações, algumas súplicas não serão ouvidas. Não é porque Deus é surdo, é porque Ele te ama muito. E Ele não poderia te responder por amar você. Ele sabe exatamente o que vem depois da curva, depois da esquina. É o Deus do futuro, o Deus com a visão eterna. Ele jamais nos dará aquilo que não trará para nós consequências positivas de crescimento, de maturidade, de ganho pessoal. Ele é um Deus que nos ama. E Ele é um Deus rico em misericórdia. Não duvide jamais do amor de Deus. O amor de Deus não falha. Aguarde, espere. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda diz que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Há dúvida no seu coração, na sua mente, quanto ao amor de Deus? Queria te convidar a você se jogar, se lançar genuinamente no ato de fé, no colo de Deus,
e reconhecer, mesmo que intelectualmente nada faça sentido, você reconhecer que Deus te ama e que esse amor é constante e jamais falha, jamais falhará. No tempo certo, você vai entender que aquilo que parecia falta de amor era, na verdade, uma grande expressão de amor de Deus por sua vida. O tempo vai dizer isso. Deus vai te mostrar no tempo e na história de vida o porquê de alguns nãos. E mesmo que você não os compreenda aqui e agora, na eternidade, saberemos exatamente o porquê de algumas negativas divinas. O porquê que Deus me disse não naquele momento em que tanto desejava um sim. Ele é sábio, perfeito em sabedoria e sabe exatamente o que é melhor para você. O amor de Deus nunca falha. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos colocou num lugar muito acima do lugar que nós, inclusive, merecíamos. Deus nos ama. Deus te abençoe grandemente. Lute contra suas dúvidas e creia, o amor de Deus jamais falha, mesmo que você não entenda nesse momento. Amém.